Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus essa manhã? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, né? É só olhar para o anjo que está bem atrás de mim aqui. Eu cheguei na igreja e tive uma visão, né? Vi um homem de branco. É uma alegria muito grande estar de volta a esta linda igreja e falar com o povo mais abençoado do Brasil. Eu sou paulista, mas eu tenho um pé aqui em Minas Gerais, viu? Até porque esse é o único povo que tem um idioma só deles, né? O Aiso. Alguém trouxe Bíblia aí? Então abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus é fiel. E está presente nesse lugar. Só queria pedir para o sonoplasta, me dá um pouquinho de agudo aqui em cima do altar, por favor. Atos, capítulo de número 2. E o versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só esse versículo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado e aperte a mão dela com carinho até ela dizer aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que nesta manhã o céu está aberto sobre o templo dos anjos. E dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor mandará do alto dos céus para este lugar. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor, e coloca ele no seu coração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe para esta linda Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é um culto de vitória. Todos os cultos são cultos lindos, mas o culto de Santa Ceia tem um ar de vitória. Foram 30 dias em que o inimigo da sua alma armou ciladas, usou pessoas, usou situações, usou até familiares para tentar roubar a sua fé, roubar a sua paz. Você entrou num campo de batalha, foi ferido, alvejado. Alguns chegaram aqui se arrastando, mas chegaram. E quando você participou do corpo e do sangue de Cristo, você mandou um recado para Satanás. Você disse assim para ele: me aguenta mais 30 dias, porque o meu destino é o céu. Só quem vai morar no céu dê um grito de glória a Deus.
Eu fui muito tocado nesse culto desta manhã. Desde o princípio, nos louvores, na ministração do nosso pastor, nos milagres que nós vimos, no andamento do culto, na forma como os crentes adoraram. E enquanto eu assistia o mover de Deus, o Senhor falava comigo: tudo isso é porque o Espírito Santo está convosco. Não é a voz do pregador, não é a performance de quem canta, não é o timbre da voz daquele que está louvando, não é a forma que dançamos, não são palavras emotivas, não são jargões evangélicos que mexem com o nosso coração. O que mexe com o coração do homem é uma presença invisível daquele que fez os céus e a terra e que habita entre nós e está conosco nesta manhã. Esta vontade de chorar, este corpo tremendo, o coração sacudindo no peito, a voz embargada, o corpo arrepiado, não é por causa do ar condicionado, nem tampouco porque você está do lado de alguém que você ama. Não, é a presença dele. Ele está aqui. Ele não é uma coisa, ele não é um vento, ele não é um fogo, ele não é uma água. Embora o vento, o fogo e a água sejam símbolos da presença dele, ele é muito mais do que isso. Ele não é uma força, como dizem por aí. Ele não é uma entidade, como dizem por aí, não. Ele é uma pessoa, e ele está entre nós, e merece ser honrado nesta manhã. Eu quero dizer ao Espírito Santo que este lugar é dele, esse povo é dele. Estamos aqui para adorar o nome de Jesus através de você, Santo Espírito. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. O texto que eu li foi apenas um aporte para a sua memória, para lembrar que há 2000 anos atrás, no dia da inauguração efusiva da igreja da qual você faz parte, lá estava ele, o Espírito Santo. Lá estava ele vindo do céu, porque a Bíblia diz que foi do céu que ele veio. Ele veio e encheu a casa onde estavam assentados todo o corpo de Cristo. Naquele tempo, quase 120 pessoas. Apesar de Jesus ter aparecido para cerca de 500 pessoas, e para essas 500 pessoas ele deixou um recado, deixou o horário e o endereço onde ele estaria se reunindo com eles. Dessas 500 pessoas que viram o Mestre ressurreto, somente quase 120 acreditaram. Deixaram seus afazeres, deixaram as suas famílias e foram para o pé daquela montanha e encontraram com um Cristo ressurreto. Eu queria ter estado naquela manhã e acredito que eu ficaria estupefato como eles ficaram. Aliás, eu acredito que eu ficaria muito mais anestesiado do que eles ficaram. Pastor, como o senhor sabe que eles ficaram anestesiados? É só ler Atos capítulo 1. Você vai ver que depois que eles viram ele ressuscitado, ele abriu uma oportunidade de diálogo. E ele disse a eles: perguntem o que vocês quiserem. E olha o que eles perguntaram para eles: Senhor, é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus olha para eles e diz assim: essas coisas competem só ao meu Pai. E já que não tem diálogo, é melhor vocês irem para Jerusalém, esperem lá, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Os discípulos estavam tão atemorizados, estavam tão emocionados, que quando viram ele, perderam o senso. Poderiam ter perguntado para ele do céu, poderiam ter perguntado para ele do seio de Abraão, afinal ele tinha morrido, tinha ficado 3 dias no seio da terra. Poderiam ter feito perguntas extraordinárias, mas eles se perderam. Por quê, pastor? Porque eles estavam diante de um mistério, estavam diante de um milagre. Imagine vocês que 43 dias antes desse episódio, eles encontraram ele pendurado no alto de uma cruz. Ele estava com o corpo desfigurado. Ele tinha mais de 400 cortes no seu corpo. Eles ouviram ele gemer. Eles ouviram gritos de dores do alto da cruz. Eles ouviram ele olhar para o céu e perguntar: Pai, onde tu estás? Eles ouviram aquela oração que não conseguiram compreender, porque Jesus fez em um idioma extinto, em aramaico, quando ele olha para o céu e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. 43 dias antes eles viram ele ser destruído, moído. 43 dias depois está ele de pé diante deles, ressurreto, poderoso. Eu acredito que na medida que Jesus ia falando, ele ia levantando os braços, e as pessoas iam olhando para a cicatriz na mão dele, e iam dizendo: é ele. Não parece aquele da cruz, mas é ele.
porque a carne foi restaurada e Ele está aqui. Nesse dia Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo não é um poder apenas, ele não é energia. Eu repito o que disse agora há pouco, ele é uma pessoa. E cada crente que está aqui neste culto, nesta manhã, precisa manter uma comunhão com ele. E eu queria perguntar a você: como está a sua vida com ele? Quantas vezes por dia você se lembra que ele existe? Ou será que você faz parte de um grupo de pessoas que só se lembra do Espírito Santo quando alguém canta um louvor e fala do nome dele? Ou será que você faz parte de um grupo de pessoas que pensa que o Espírito Santo é só um sentimento, é uma emoção barata que nós temos durante o culto? Não, ele é um amigo pessoal. E como amigo, como pessoa, ele tem sentimentos. E ele falava comigo nesta manhã que com alguns daqueles que aqui estão, ele tem um sentimento de tristeza, porque levou quase 30 dias para ele te enxergar. Foram quase 30 dias de abandono do templo, quase 30 dias sem pisar na casa do Senhor. E você veio arrastado pela propaganda da ceia, pela propaganda do pregador. Veio, nem sabe por quê, atraído pelo convite da mãe, do pai, da família, quando na verdade não foi nada disso. Na verdade foi o próprio Espírito Santo que colocou um anzol no seu queixo e fisgou você, porque ele não abre mão de você para nada e para ninguém. Eu não sei se você veio para cá sozinho, mas você não vai embora sozinho. Quando você descer por aquela escadaria, a presença dele vai com você. Esse dia será diferente e esta semana será poderosa. Algumas pessoas vão pegar você no volante do seu carro, parado no semáforo, chorando, falando em línguas. Alguns vão achar que você está louco, mas não será loucura. É você se lembrando de que você não está sozinho jamais. Você entrará na escola e a presença dele irá com você. Você caminhará pelas ruas de Belo Horizonte e a presença dele irá com você. Todo mundo gritando crise, só você sorrindo gritando Cristo, porque o Espírito Santo está com você. É ele quem se move no nosso meio. Quando eu abro a Bíblia em Atos capítulo 2, eu não estou abrindo a Bíblia apenas em uma história. A Bíblia não diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens apenas para dar a eles uma emoção, não. O que acontece em Atos capítulo 2 é um reflexo do que aconteceu no livro do Gênesis, do 1º ao 8º capítulo. Do 1º ao 8º capítulo da Bíblia nós temos a degeneração do ser humano. Nós temos o homem se perdendo. Nós temos o homem morrendo por dentro. Nós temos o homem perdendo a comunhão com Deus. Nós temos o homem perdendo o seu status de filho de Deus. Nós vemos o homem se curvar diante daquilo que o diabo colocou diante dele. E o homem cai em miséria, em pecado. E é o próprio Deus que vem a um homem justo na terra. A terra toda, Deus só encontrou um. E a esse justo Deus disse a ele: o meu espírito não ficará para sempre com o homem. O meu espírito não contenderá mais, não lutará mais com o homem para trazê-lo à minha presença. Senhoras e senhores, irmãos em Cristo que aqui estão, o que nos difere dos anjos, o que nos difere dos animais irracionais, é esse dispositivo que temos dentro de nós. Os animais não têm espírito de maneira alguma, só são alma. Os anjos têm espírito, mas só em forma de fôlego de vida. Somente o homem tem dentro de si, além do seu próprio espírito, o Espírito Santo de Deus. Só o homem tem isso. Os animais não têm, os anjos não têm, os demônios não têm. Mas esse mineiro que está sentado do seu lado, comedor de arroz, de feijão com farinha, esse mineiro, quando abre a boca para dizer Deus é Pai, só faz isso porque o Espírito Santo se move dentro dele. Eu queria que você se abrisse neste momento para sentir a presença dele. Eu imagino que ele está ficando feliz. Ele entrou triste porque há muito tempo não te via, mas bastou o pregador começar a te dar algumas palavras e você começou a se lembrar de que você só é o que é porque ele está dentro de você. O Espírito Santo é tudo que nós temos. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Robson, mude a música para mim. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, no Velho Testamento inteiro, você vai compreender o que eu estou dizendo. Lá no Gênesis, o meu Deus arrancou o Espírito Santo da terra, e a raça de seres humanos que se levantou eram seres humanos horríveis, que não mereciam nem o olhar de Deus. Esconde lá a sua atenção. Se você ver os homens que vieram depois de Noé, os homens que construíram, por exemplo, a Torre de Babel, liderados por Nimrod,
A Bíblia diz que Nimrod era um poderoso caçador, mas isso não é um elogio. A palavra poderoso caçador significa um homem violento e assassino. Nimrod foi um homem tão violento no seu tempo que matou o próprio pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. A raça de seres humanos que se levanta na terra sem a presença do Espírito Santo não podiam nem ser chamados de seres humanos, porque o homem que não tem a presença do Espírito Santo dentro dele, ele se iguala ao nível dos animais irracionais. Ora, uma vez perguntaram para mim: pastor, na sua mente, no seu pensamento, qual é o maior símbolo de um homem sem o Espírito Santo nessa terra? Para mim, o homem sem o Espírito Santo, ele é muito parecido com um suíno, com um porco. Pergunte por quê? Só digo se todo mundo perguntar. Você sabia que porco não olha para cima? Você nunca vai ver um porco olhar para o céu. O pescoço dele não tem articulação para isso. Ele só olha para a terra. Por isso só se mete em porcaria. Por isso só se mete em coisas sujas. Por isso gosta de lavagem. O homem sem o Espírito Santo não consegue olhar para o céu. Ele acha que ele é dono do seu próprio nariz. Ele confia na força do seu braço. Ele confia na força da sua mente. Por isso que quando tudo dá errado, ele pega e dá um tiro na orelha. Porque ele é como um suíno. Pastor, e o homem que tem o Espírito Santo, qual é o símbolo dele? Se o homem sem o Espírito Santo é um porco que só olha para baixo, o homem que tem o Espírito Santo é como uma águia que só olha para cima. O homem que tem o Espírito Santo dentro dele é como uma águia. Uma águia, quando está diante de uma tempestade, qualquer outra ave tem 3 caminhos a tomar. A ave chamada águia só tem 2. Qualquer outra ave, quando está diante de uma tempestade, ela tem 3 caminhos. Ou ela vai por cima, pelo meio, ou ela aterrissa e espera a tempestade passar. A águia não. A águia só conhece 2 caminhos. Ou ela rompe a tempestade, ou ela voa por cima da tempestade. É assim o homem com o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo é como uma tartaruga de casco para baixo e pé para cima. Já viu isso? Ela se movimenta, mas não sai do lugar. Faz o que faz e nada dá certo. Agora um homem cheio do Espírito Santo é como uma locomotiva acesa. Ou você sai da frente ou ele te atropela. Porque a glória e a graça de Deus está sobre a vida dele. O diabo te odeia. Satanás te inveja. Porque ele sabe que para tocar em você é quase que impossível. Chega a ser um desaforo. E às vezes eu não devia, mas às vezes eu tenho pena do diabo. Quer perguntar por quê? Ele passa horas, dias, semanas, meses arquitetando um projeto. Ele é bom em projeto. Ele é o maior psicólogo do universo. Ele esteve com o primeiro homem e derrubou ele. De lá para cá ele conhece a estrutura do ser humano. Ele sabe exatamente como pegar você. Ele sabe exatamente como armar uma cilada de derrubar. E ele conhece o que está escrito na palavra: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Ele sabe exatamente para onde você vai quando você erra. E ele vai, faz de tudo. E de repente todo o projeto dele, do nada, é destruído. Todo o projeto dele não funciona. Tudo porque em um culto como esse, ele não consegue tocar mais em você. Porque o Senhor tem pena dele. Eu vou te dar os exemplos e eu quero ver se você consegue ficar sentado ouvindo. Eu vou provar para você que o diabo, quando olha para você, ele sabe mais as autoridades que você tem do que você próprio. O diabo sabe mais a força que você tem do que você próprio. Se você soubesse quem você é e a autoridade que você tem, você não ficaria de ombro caído, nem com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vou provar para você que você é praticamente invencível. O diabo, para tocar em você, a primeira coisa que ele tem que romper é com um anjo que está do seu lado. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem tem um anjo ao seu redor aí? Os anjos de Deus estão ao seu redor. Pastor, e se o meu anjo não der conta? Fica tranquilo, a matemática já está feita desde a eternidade passada. Caiu 1/3 dos anjos. Faz assim comigo, 3. Faz assim. Diga, caiu 1/3. Abaixa um dedo. Mostra para o seu irmão, diga, olhe para mim. Põe 3 dedos na cara dele. Diga, tinha 3/3 de anjo. Caiu 1/3. Desce um dedo. Diga para ele, sobrou 2/3. Pergunte para mim, o que significa isso, pastor? Para cada demônio que se levanta contra você, tem 2 anjos para quebrar ele no pau. Tem 2 anjos para arregaçar com ele.
Segure aí. Se o seu anjo não der conta, basta ele pedir ajuda. E os demônios não tocam você. Mas supomos que os anjos não deem conta. E o demônio consiga de alguma forma romper com o anjo que te protege. O diabo vai ter o segundo problema. Pergunte qual? Há uma proteção sobre a sua vida chamada sangue de Jesus. Quem está debaixo do sangue de Jesus, o anjo da morte passa perto, passa do lado, mas não pode tocar, porque os umbrais do seu coração estão tangidos com o sangue do Cordeiro. Olhe que coisa linda. Eu disse que você é invulnerável, você é invencível. Se o diabo vencer o anjo, ele tem que encontrar o sangue. Não há poder contra o sangue. Mas vamos fazer uma ilação aqui. Caso ele consiga vencer o sangue, que é impossível, caso aconteça isso, o diabo tem que encontrar e vencer o terceiro inimigo que ele tem. Pergunte qual? Aquilo que está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você entendeu o que eu disse? Demônios, para romperem com a sua vida, tem que vencer os anjos que te cercam, tem que vencer o sangue que te protege, e tem que vencer o próprio Deus que mora dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa ficar chorando, você não precisa ficar triste. A luta que você está passando não é para destruição, é para fortalecimento. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida do crente, tudo que acontece, ou acontece porque Deus mandou, ou acontece porque Deus permitiu. O diabo até queria, mas não pode tocar em você. Mas caso ele toque, aprenda: se ele romper essas barreiras, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Deus acha que tudo que você tem é pouco demais, e Ele quer te dar em dobro. Não, você não entendeu. Tudo que você tem é pouco demais. Mas como é que Deus pode multiplicar? Só pode multiplicar se Ele deixar você passar por uma luta. Viste tu, meu servo Jó, homem temente. O diabo com inveja disse: também ele tem tudo, deixa eu tirar tudo. Deus disse: tira tudo, só deixa a vida dele. Deus é sádico? Porventura Deus gosta de te ver sofrer? Não. Por que Deus deixou o diabo tocar em Jó? Porque Deus achou que Jó tinha pouco. Ele queria dar para ele em dobro tudo que ele tinha. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Eu estou te dizendo que você não tem mais que se sentir o verme do carrapato. Você não tem que se sentir inferior a nada, nem inferior a ninguém. Quando sair por aquela porta, sai de cabeça erguida, peito estufado, pisa firme no chão, entra na rua da sua casa, chama os demônios para a briga, chuta Satanás para o inferno e reage diante do Senhor. Você crê nisso? Mão direita erguida ao céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não é para agarrar, com força, chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa com força. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua família, para sacudir a sua chamada, para sacudir o seu ministério. Se você serve a este Deus, tire o pé do chão para adorá-lo. Ah, meu Deus. Sente aí. O homem perdeu o Espírito Santo no início da Bíblia. O meu espírito não estará mais com o homem. Deus, ao retirar o Espírito Santo do homem, tirou do homem o elo de ligação com o céu. O homem teve uma vida triste, vazia. O homem se tornou uma besta fera. A violência passou a fazer parte do seu cotidiano. O homem não olhava mais para o céu. E desde a eternidade passada, alguém lá no céu percebeu que o homem não podia ficar sem o Espírito Santo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus Cristo intercede por nós desde a eternidade passada. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, sentado à direita do Pai, olhava para a terra e via o ser humano perdido. Via os homens se matando. Via os homens promovendo toda sorte de miséria. Viram os homens tendo seus problemas, os seus desvios sexuais. Viam os filhos matando os pais. Viam os pais e as mães mantendo relações sexuais com os filhos. Viam as pessoas perdendo o brio, perdendo o bom costume. O homem virou uma besta fera.
E então lá do céu, Jesus começa a interceder dizendo: papai, o homem não pode ficar sem o Espírito Santo. Nós temos que devolver. Mas Deus Pai, sempre metódico, olhando para o Filho, deve ter dito: o homem não merece o Espírito Santo. E eu imagino Jesus dizendo: pai, não podemos julgar todos pela atitude de um. Cada um é cada um. Vamos transformar a terra num laboratório. E Deus aceitou a ideia. Deus olhou para este mundo e transformou este mundo num laboratório. E Ele começou a selecionar pessoas sobre quem Ele derramaria o Espírito Santo. No Velho Testamento, só 3 categorias de homens recebiam o Espírito Santo. Eram eles os reis, os sacerdotes e os profetas. Diga comigo: reis, sacerdotes e profetas. Olha que interessante. Deus selecionou alguns seres humanos pela atitude deles e pela função deles. Só que Deus não dava o Espírito Santo para eles de maneira deliberada. Era como se Deus pegasse um conta-gotas. Quem lembra de conta-gotas aqui? Era como se Deus pegasse um conta-gotas, pastor Jerônimo, pegasse um pouquinho do Espírito Santo, olhasse aquelas 3 categorias, rei, sacerdote e profeta, e pingava sobre eles um pouquinho do Espírito Santo, só para ver qual era a reação. Os homens cheios do Espírito Santo eram fabulosos. Tinha uns que, quando ficavam cheios do Espírito Santo, qualquer coisa na mão deles virava arma. Uma queixada de jumenta virava uma metralhadora R15. Um pedaço de cajado virava uma chave capaz de abrir a porta do mar. O Senhor viu que quando um homem ficava cheio do Espírito Santo, ele operava e obrava no Senhor. Ele fazia coisas extraordinárias. Um homem cheio do Espírito Santo, depois de matar um gigante, que é um ato truculento, e mostrar a cabeça dele para todo mundo, depois que lavava a mão do sangue e tirava dele aquele ranço, ele enfiava a mão na sacolinha dele, pegava um instrumento de cordas que ele fez, dedilhava e começava a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu imagino Deus Pai se alegrando e dizendo: filho, você tem razão. Nem todos os homens são iguais. Alguns merecem ter a presença do Espírito Santo. E Deus transformou o Velho Testamento inteiro nesse grande laboratório. Teve um dia que teve um homem a quem Deus tinha dado muito do Espírito Santo. Ele se cansou porque foi muito pesado conduzir a sua nação inteira até a terra de Canaã. Um dia ele chegou diante da sua família e reclamou: não dou conta mais. O sogro dele olhou para ele e disse assim: Moisés, se você não dá conta, reparte a carga. Escolhe aí no meio da congregação homens em quem você confie e reparte a carga com eles. Moisés achou a ideia bonita, mas ele era só um empregado. Ele marcou uma reunião com seu patrão, subiu o alto da montanha e disse: papai do céu, o meu sogro Jetro me deu uma ideia. Como eu não estou aguentando a carga, ele falou para eu repartir. E eu trouxe aqui uma lista. Nessa lista, pai, tem aqui 70 nomes. 70 nomes de homens que eu acho que o senhor pode usar. Deus gostou da ideia e disse assim para ele: Moisés, vou fazer isso. Eu vou levantar 70 homens. Todavia, eu não vou dar para eles uma experiência nova. Eu vou retirar do que eu te dei e vou repartir com eles. Você crê em transferência de unção? Vou falar de novo. Você crê em transferência de unção? Eu também creio. Moisés subiu o alto da montanha, levou a lista com os 70 nomes. O Senhor Deus retirou do espírito que estava em Moisés e repartiu com 70 homens no meio da congregação. A Bíblia diz que dentro da congregação de Israel tinha 68. Quantos? E os 68, quando ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar e a dançar. Só que 2 dos 70 estavam do lado de fora do arraial. A Bíblia fala o nome deles: Eldade e Medade. Os 2 estavam do lado de fora do arraial. E quando receberam o Espírito Santo, eu não sei se eles estavam capinando, pescando, vendendo, comprando. Quando o Espírito que saiu de Moisés entrou dentro dos 2, os 2 começaram a saltar e começaram a profetizar e começaram uma dança espiritual. Só os 2 sozinhos fizeram um culto, só aquelas 2 almas. Estava passando no meio daquele caminho, justo naquela hora, um crente enxerido, que aqui em Minas Gerais não tem. Só tinha lá em Israel e na igreja que eu pastoreio. Lá onde eu pastoreio está cheio. Crente que, pelo amor de Deus, nunca tem nada, e quando vê alguém recebendo, ao invés de ir ajudar, sai falando mal. A pessoa tem a língua maior do que a minha gravata. O espírito que está sobre eles é um espírito maligno. O homem viu os 2 pulando cheios do Espírito Santo e profetizando. Ao invés de se juntar com eles e querer receber também, saiu correndo para dedurar, cagueta,
Foram até Moisés. Quando chegou perto de Moisés, esbarrou em Josué. Josué põe a mão na espada e diz: o que é que você quer? E ele diz assim: olha, tem 2 crentes lá do lado de fora do arraial profetizando, dando escândalo. O que as nações vão dizer? Que somos loucos. Josué entrou na sala onde estava Moisés e disse: Moisés, tem 2 homens do lado de fora de Israel. Eles estão pulando e profetizando. Está o nome dos 2 aqui, ó, Eudade e Medade. O que é que você quer que eu faça com eles? Mando matar, prender? Josué olhou para Moisés e viu o velho Moisés ficar de pé, abrir um sorriso e falar assim: ah, Josué, quem dera não só os 2, quem dera não só os 68, quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Ei, olha que interessante. Naqueles dias do Velho Testamento, os homens não tinham o Espírito Santo como amigo. O Espírito Santo visitava e saía. O Espírito Santo não habitava, ele visitava. Diga comigo, ele não habitava, ele visitava. A Bíblia diz que um dia os profetas queriam profetizar. Profeta Eliseu queria profetizar. Sabe aquele dia que você acorda com vontade de cantar, de adorar a Deus? Que lá debaixo do chuveiro você encarna uma Cassiane e começa a gritar: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Sabe aquele dia que você está desse jeito? Não é que o Eliseu resolveu ficar cheio do Espírito Santo, mas não podia. Ele queria profetizar e a boca dele travou. Então ele foi lá no arraial, chamou um tecladista, chamou um tangedor, chamou alguém que tocava um instrumento, disse para ele: toque um instrumento, toque. Eliseu ficou atrás dele. Vai, toca. Quando ele começou a tocar, o céu foi se rasgando. Quando o céu abriu, Eliseu viu. Eliseu fez assim, ó: Deus, eu quero profetizar. Você não entendeu? Vou falar de novo. Eliseu queria profetizar, mas não tinha inspiração. Então, sábio, ele fez alguém tocar uma música para Deus. Toca. O louvor abre o céu. Quando o louvor abriu o céu, Eliseu pulou na frente: ei, Deus, eu quero profetizar. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel passou 2 horas. Quantas horas? Na beira do rio Quebar, desse jeito, ó. De onde você acha que o salmista tirou a expressão: abre a tua boca porque eu a encherei? O profeta ficou com a boca aberta. Pergunte para quê? Queria profetizar, mas não podia, porque o homem não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava, ele visitava. Ele vinha, tocava. Quando o homem achava que estava cheio, ele saía. Tem gente que pensa que Sansão era um homem forte, parecido com Arnold Schwarzenegger, bíceps avantajados. Não, a força dele não estava nos braços. Pelo que eu leio da Bíblia, ele devia ser gordo, barrigudo, porque era cachaceiro. Enchia a cara de cachaça. Vai ver ele na cidade de Gaza, bebeu até dormir. A força dele não estava nos bíceps. A força dele estava em uma promessa. Mesmo bêbado, à meia-noite, tinha promessa, o infeliz. Mesmo bêbado, trancaram os portões da cidade, mas tinha promessa, o infeliz. Deus olhou do céu e disse: mesmo bêbado tem promessa. Espírito Santo, pega ele. O Espírito Santo desceu em Sansão. Ele levantou meio bêbado, deu uma olhadinha, estava tudo fechado. Ele viu o portão da cidade. Não era igual ao portão da sua casa, era uma cidadela. Um portão que pesava no mínimo umas 3 toneladas. Já assistiu aqueles filmes antigos? As cidades cercadas, aquele portão gigante, os soldados ficam ali. Era daquele jeito. Pois Sansão foi para cima daquele portão. Ao invés de quebrar e jogar fora, ele agarrou o portão e arrancou e pôs no ombro. E saiu andando. Eu acompanhei a trajetória na Bíblia. Ele não foi em linha reta. A Bíblia diz que ele subiu uma montanha com 3 toneladas nos ombros. Ele subiu uma montanha. E eu fui acompanhando só para ver no que ia dar. Lá, uma distância de 10, 15 quilômetros no alto da montanha, ele joga o portão fora. Era Deus dizendo assim: quem está cheio do Espírito Santo, se a porta estiver fechada, ele arranca e joga fora, para nunca mais a porta ficar fechada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Agora olhe para mim. Eu estou no Novo Testamento. Eu estou no tempo da graça.
O homem perdeu o Espírito Santo, mas Jesus devolveu. O homem ficou vazio. João, quando chegou na terra, os homens olharam para ele e disseram assim: tu és o Messias? Ele disse: não, eu batizo com água, mas vem um aí que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um dia os discípulos estavam andando ao lado dele. Ele ressuscitou, deu uma olhadinha para a cara deles e disse: agora vocês já estão prontos. Ele parou e fez assim para eles: ei. Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento os discípulos foram lavados. Existem duas maneiras de ter o Espírito Santo. Abre a mão direita, acompanhe, diga: a primeira é aqui. Bate no peito. Olha para o seu irmão e diga: a primeira é aqui. Você pode ter o Espírito Santo dentro. Diga: isso é para salvação. Agora tem a segunda forma. Pergunte qual. Acompanhe a mão, tire a mão daqui. Aqui. Aqui é sobre. Aqui é autoridade e revestimento. Acompanhe a minha mão. Aqui você está vestido. Aqui você está revestido. Aqui você está salvo. Aqui você está salvo e ungido para a batalha. Aqui é para todo mundo. Aqui é só para quem pede. Não, você não entendeu nada. Vou falar de novo. Aqui qualquer um pode ter. O Espírito Santo aqui dentro qualquer um pode ter. É o sopro. Todos estão salvos, mas não basta ser salvo. Tem um upgrade. Você pode ser crente, vir para a igreja, ser cheio do Espírito Santo e salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Mas o Senhor te faz um desafio. Quer mais? Então eu vou te dar o Espírito, além daqui vou te dar aqui. Aí você vai falar em línguas, profetizar, interpretar as línguas, expulsar demônios, vai curar os enfermos, vai operar com sinais, prodígios e maravilhas, vai mostrar para esse mundo que mesmo sendo de carne e osso, você pode operar com poder e glória nessa terra. Eu estou pregando para um exército aqui em Belo Horizonte nesta manhã. Esses homens e mulheres que estão na minha frente nunca mais serão os mesmos. Depois desta santa ceia, eu queria ver o diabo encarar você. Ele vai se levantar para cair. Só quem está cheio do Espírito Santo, dê um grito para acordar Belo Horizonte. Pegue na mão de quem está do seu lado. Vê se o irmão está cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vejo? Veja o que ele fala. Dê uma olhadinha nos lábios dele, vê se ele está dando glória a Deus ou se ele está mascando essa desgraça desse chiclete. Vê se os pés dele estão parados ou se ele está batendo o pé no chão dizendo: essa terra é minha. Vê se a mão dele está frouxa ou se ele está apertando a sua mão. Crente cheio do Espírito Santo não leva afronta para casa. Crente cheio do Espírito Santo não aceita derrota. Quem está cheio do Espírito Santo reage. Você crê em milagres? Segure a mão do seu irmão, vou terminar aqui. Você crê em milagres? Eu profetizo que quando você for para casa hoje, adorando a Deus e conversando com o Espírito Santo, você vai se lembrar que você não tem sobre si um conta-gotas. Ele veio morar dentro de você e te deu uma fonte de água viva. Não é mais gotas. Agora a água viva jorra de dentro de você. Por onde você passar, a sua sombra curará os enfermos. Por onde você passar, o seu olhar vai transformar vidas. Por onde você passar, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Se você acredita nisso, aperte a mão do seu irmão e solte um brado de vitória. Um brado de vitória. Senhor, se tem alguém aqui batizado com o Espírito Santo, renova ele, renova ela. Se tem alguém que fala na língua do céu, Pai, deixe eles orarem em outras línguas agora. Se houver alguém que não fala, mas que quer, batiza com o Espírito Santo agora, nos quatro cantos do templo dos anjos. Agora! Solte a mão do seu irmão, levante a mão direita bem alto e diga comigo: Deus,
me dá poder e autoridade. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que me esvaziaram, que me venceram, machucaram, roubaram a minha família, roubaram os meus projetos, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora, fecha a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Quando você pisar em cima, você vai começar a orar em línguas. Você vai abraçar pelo menos 2 pessoas e vai dizer a elas: você está cheio do Espírito Santo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você. 2, quem viver verá, para ver os sinais que vão te seguir depois desta manhã. 2,5, Belo Horizonte é a capital do avivamento desse meu país. 3, jogue no chão, pise em cima e ore em línguas e abraça. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, abrace alguém do seu lado, não sabe viver. Abrace, você está cheio do Espírito e onde Santo. estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir e gritar e dar um pulo para cima? Quem está cheio do Espírito Santo? Senhor, eu encerro este pequeno sermão te agradecendo, porque Tu és real, Tu és verdadeiro. E eu profetizo que este dia será um dia especial. E esta semana será uma semana de surpresas e milagres, porque o amigo Espírito Santo caminhará conosco. E só quem crê dá mais um grito de glória a Deus. E tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Amém? Alguém está sentindo Ele aqui ainda? Pastor, tem algum segredo para eu receber o Espírito Santo? Tem. O Espírito Santo é como um beija-flor. Beija-flor só vai em flor aberta. Beija-flor só vai em flor aberta e que tenha mel dentro dela. Cheguei esses dias na casa da minha mãe, estava na varanda e ela pendurou um monte de esses negocinhos de água. Daqui a pouco, deu uma certa hora do dia, encheu de beija-flor. Eu falei: mãe, o que eles vêm fazer aqui? É só por causa da água? Ela disse: não, tem um segredo. E eu falei: qual é? Ela falou: coloque o dedo na água e põe na boca. Estava docinho. Ela falou assim: eu coloco açúcar. O Espírito Santo é como um beija-flor. Ele vem num culto como esse e procura flores abertas. Ficar com essa cara feia, fechada, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, ele não vai sobre você. Até eu tenho medo de você. Mas se você começar a sorrir, se você começar a glorificar, se você começar a dizer assim: vai tudo bem na minha vida, vai tudo bem. Se você começar a dizer: eu não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu preciso, o Espírito Santo virá sobre a sua vida e vai pousar sobre você. Amém? Eu quero encerrar dando um testemunho aqui, pastor Jerônimo. Dessa semana, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que vem ao Templo dos Anjos. Essa pessoa me deixou emocionado. Ela disse que a última vez que eu estive aqui, acho que foi o ano passado, uma irmã dela veio ao culto e ela precisava pedir perdão para mim. Pedir perdão do quê?
São vocês? A filha do Senhor? Ela falou que queria pedir perdão para mim. Possivelmente por causa daquelas coisas que aconteceram em 2013, que falaram de mim, que eu era homofóbico, tantas coisas mais. E eu estava ali embaixo, assinando os livros. E ela conseguiu chegar perto de mim, me abraçou. Ela veio no meu ouvido, pediu perdão. E eu só liberei o perdão, só dei um sorriso. E disse para ela, não precisava nem pedir perdão, porque eu nasci para isso. E dei um abraço bem firme e disse, Jesus te ama. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor, voltou, passou 15 dias cheia do Espírito Santo. 15 dias depois, Jesus levou para o céu. O Templo dos Anjos foi o lugar que Jesus trouxe para ela se abraçar com Deus de novo. Essa que é a filha dela, sua mamãe está no céu, está melhor que a gente. Está esperando a gente. Ela deve estar lá brincando com meu filho. Eu tenho um filho que já foi para lá. Jesus trouxe o Senhor aqui hoje só para te lembrar de que a vida está na mão dele. A vida é um pequeno estágio. Eu lembro quando eu era menino, você ia para uma empresa para ser contratado, a empresa não era obrigada a te registrar, fazia um contrato. Lembra disso? Era um contrato de 3 meses de experiência. Aqueles 3 meses, no final dele, o chefe te chamava e dizia assim, ó, você serve para o trabalho, vai ser registrado. Você não serve, vai ser dispensado. A vida é mais ou menos assim. Você é colocado nesse mundo para um teste. As pessoas que vão embora mais cedo é porque já passaram no teste. Jesus olhou e disse assim, você foi aprovado. Foram aprovado e recebeu uma coroa em outro lugar. Ninguém fica para semente. Cedo ou tarde, jovem ou velho, todo mundo vai. O que importa não é ir, mas é em como ir. Você tem a opção de ir sozinho ou ir abraçado com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, quando vai falar da morte, fala de Lázaro e o rico. Quem já leu a história? A Bíblia diz, morreu Lázaro e foi sepultado. Ou melhor, morreu o rico e foi sepultado. Lázaro não. Um anjo veio, pegou ele pela mão e levou ele para o céu. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve está no dia final. O amor de Deus era tão grande por ela, que o Senhor queria ela para ele. E ela precisou vir aqui, se libertar, ficar cheia do Espírito Santo. Então eu quero dizer a vocês que Deus tem ela no coração dele. Cumpre o Senhor, você menina, a tia, se firmarem. Ela já passou no teste, um dia vai ser a gente. Você pode dar uma salva de palmas por isso?